Boa noite, companheiros da Causa Operária TV. Começa agora o programa Não Compre Jornais, Minta Você Mesmo, programa de toda sexta-feira às 6 da tarde, ao vivo aqui na TV, 24 horas por dia a serviço dos trabalhadores. Convido todo mundo já a curtir o nosso programa, o link do nosso programa, a comentar no nosso chat, a compartilhar, né, o link aqui do nosso programa nas suas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, por e-mail, nas outras redes sociais em que vocês estiverem, pessoal fazendo, ouvir um barulhinho aqui, todas as redes sociais onde vocês estiverem presentes aí, podem compartilhar o programa da Causa Operária TV, todos os programas, né, e Não Compre Jornais também. Torne-se membro também da Causa Operária TV. Nosso programa de membros começa com um valor bem baixo, né? R$ 7,99 apenas por mês, para todos aqueles que acreditam, né, que é importante construir uma imprensa revolucionária, uma imprensa da classe operária, né? Ter um canal de comunicação, um canal de televisão, né? Causa Operária TV, embora não tenhamos um sinal aí na TV aberta ou na TV fechada, temos um sinal no YouTube e o nosso sinal, né? Embora a gente ainda tenha, né, várias dificuldades, não sejamos financiados pelos capitalistas, nem pelo Estado, o que faz com que a gente tenha várias dificuldades financeiras, né? Mesmo assim, a gente se esforça aí para trazer uma programação profissional, né? Na medida do possível, com GC, como vocês estão vendo, né? Com vários comentaristas, com sinal, com link, né? Vindo de vários locais do país para a gente transmitir com comentários e programas também, né? Estúdio, equipamentos, né? A gente tenta, né, com apoio do nosso público, dos trabalhadores, né, fazer uma programação aí e ter conteúdo e chegar, né, tanto no questão técnica como a própria questão de conteúdo, né, fazer uma TV aí com características profissionais aí para atingir os trabalhadores que merecem, né, uma coisa de qualidade. Então, se vocês concordam e acham que é importante ter um canal como a Causa Operária TV, tornem-se membros aí da Causa Operária TV por apenas R$ 7,99 por mês. A gente está lutando aí para chegar ao número de 1.000 membros, né? E quem sabe aí, com 1.000 membros, a gente com certeza vai expandir muito aí a Causa Operária TV. Vocês sabem que há poucos meses, cerca de 2 meses, a gente iniciou aí um novo projeto junto à Causa Operária TV, de criação de canais, né, baseados aí nos programas que temos aqui na nossa casa. São cerca de 20 canais, né? Entre eles o canal do Não Compre Jornais, Minta Você Mesmo, onde são postados os nossos programas e em breve serão postados vlogs também, discutindo, né, a questão da manipulação da imprensa, das mentiras, das campanhas, né, da imprensa golpista, a questão da comunicação em geral, que é uma arma fundamental aí dos trabalhadores em sua luta contra a burguesia. Então você pode se inscrever, inclusive, no próprio canal do Não Compre Jornais, Minta Você Mesmo, que acabou de ser criado, mas já pode se inscrever para dar uma ajuda aí. O link está fixado aí no chat do nosso programa. Bom, vamos começando aqui o programa falando sobre a questão do Luciano Huck, né? Apresentador aí da Rede Globo, do famoso programa Caldeirão do Huck, né? Que vai substituir o Faustão, né? O Fausto Silva aí no Domingão do Faustão. Não, vocês não estão assistindo aqui um programa de fofocas da TV, nem nada do gênero. É só para contextualizar um pouco, né? Porque o Hulk e o próprio Faustão, né?
embora sejam apresentadores aí de programa de variedades, tudo, eles desempenham, né, um papel político importante. Afinal, a Rede Globo aí, alguns dizem, né, que é inclusive o principal partido político do país, né? E os programas da Globo são vistos aí por milhões e milhões de pessoas, os seus apresentadores, seus atores, né? Eles são conhecidos aí pelo Brasil inteiro e são, portanto, um instrumento, né? Uma ferramenta aí que são marionetes, né? Que a Rede Globo e a burguesia de conjunto utiliza para fazer as suas campanhas, para fazer as suas propagandas aí a respeito de determinada política. Os dois foram utilizados muito na época do golpe, né, para derrubar a ex-presidenta Dilma Rousseff, na famosa e famigerada luta contra a corrupção, né, em apoio à Operação Lava Jato. Quem não se lembra, né, o Faustão, e todo domingão do Faustão ali, falando da corrupção, pior coisa que o Brasil já teve, né? Justamente na época do golpe de Estado. E nas eleições de 2018, né, o Luciano Huck, ele postou um vídeo na época, vésperas das eleições, né, falando o seguinte: a gente não vai reproduzir o vídeo aqui, né, porque a gente sabe que esse pessoal aí é muito baixo e de repente acaba inclusive querendo nos processar, né, e censurando aqui a liberdade de expressão. Mas ele falou o seguinte nesse vídeo aí que tá rodando a internet: no PT nunca votei e nem vou votar. Já Bolsonaro pode amadurecer na presidência. Isso daí foi um dos sinais mais claros, né, que a gente teve na época de que a burguesia acabaria, né, como acabou, apoiando o Bolsonaro para evitar a vitória do PT. Na época, o Fernando Haddad era o candidato do PT à presidência da República, depois que todas as tentativas frustradas de enfiar a goela abaixo aí da população um direitista tradicional, como por exemplo o Geraldo Alckmin, foram frustradas, né? O Alckmin teve 6% de intenções de voto. E aí a burguesia caiu de cabeça, né, no apoio ao Bolsonaro, e o Luciano Huck falou que no PT não votaria de jeito nenhum, nunca votou, nunca vai votar, mas já o Bolsonaro, por outro lado, né, ele é feio, ele é fedido, ele é mau, mas ele pode amadurecer, né? Claramente o Huck votou no Bolsonaro, como todo o conjunto da burguesia. Só que qual que é a importância disso hoje, né? É que o Huck, ele agora paga, né, de anti-bolsonarista. Ele foi essa semana aqui no programa, né, do Pedro Bial na Rede Globo e falou, né, a respeito de política, tudo, que, que ele que ele não vai mais ser candidato à presidência da República e novamente pagou aí de democrata, que ele não, que o Bolsonaro de jeito nenhum, tudo, e sinalizou de maneira hipócrita um apoio ao Lula, né? Assim como fez recentemente o próprio Fernando Henrique Cardoso também, né? Vocês estão vendo aí como o Luciano Huck é democrata, né? Junto com o fascistão aí, Hamilton Mourão. O Fernando Henrique também fez a mesma coisa, né? Disse que apoiaria em Lula contra o Bolsonaro, sendo que todo mundo sabe que ele votou no Bolsonaro, todo o PSDB fez campanha, utilizou a máquina pública, né, do PSDB em vários estados, como no estado de São Paulo,
para garantir que o Bolsonaro vencesse de maneira fraudulenta as eleições de 2018 e agora pagam, né, de democratas e antibolsonaristas. E a gente fala aqui do Luciano Huck, né, pegando essa questão da política, porque ele é, né, um dos principais nomes aí da Rede Globo. E, lógico, né, por ser uma pessoa extremamente famosa, impulsionado pela Rede Globo, ele acaba tendo influência política, né? A gente está com o nosso comentarista aqui, o Paulo Amaro Ferreira, direto de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, onde está quase nevando, pelo jeito, para comentar um pouco a respeito dessa questão aí do próprio do posicionamento do Hulk, né? E do histórico dele como apoiador do golpe e da Globo, né? Utilizando esses personagens aí para os seus fins políticos, para os fins políticos da burguesia. Paulo, boa noite para você. Boa noite, Vasco. Boa noite, companheiros e companheiras da CO TV, da Causa Operária, enfim, do PCO e todo mundo que está assistindo a gente aí, né? De fato aqui tá frio, né? A gente estava conversando antes, agora não tá tão frio, estamos com 9 graus, né? Mas de manhã, quando eu levanto para ir dar aula, é bem mais frio, né? 2, 3 graus, às vezes 0 graus. E a gente vai assim até final de agosto aqui, então o pessoal tá já meio acostumado, assim, né? Até final de agosto vai ser isso. E amanhã nós temos o ato aqui, né, Vasco? Em Caxias, assim como em mais de 300 cidades no Brasil todo, né? Comprovando aquela tendência que o PCO já apontava há muito tempo, né? Vai ser uma tendência à mobilização geral. E tem o ato em Caxias. Vamos ver como é que vai estar o tempo aqui, né? Porque se chover, com esse frio que tá, enfim, vamos ver o que que acontece. Mas se não chover, o pessoal vai para a rua. O pessoal está acostumado a ir para a rua aqui com frio também. Bom, Vasco, Uhum. sobre essa questão aí, né? É aquilo que a gente vem comentando, aquilo que o pessoal vem comentando há muito tempo, né? Não dá para ter ilusões com esse pessoal da Rede Globo, com esse pessoal do PSDB, né? A gente sabe que eles elegeram o Bolsonaro. A gente está vendo aqui, né? Bom, o Huck era um apoiador e um amigo pessoal dessa figura que é o Aécio Neves, né? Já começa por aí. A gente lembra o Hulk, o pessoal não lembra, né? Mas o Hulk foi o cara que puxou aquele coro na Copa de 2014, quando a Dilma foi lá na abertura da Copa, enfim, e o Hulk foi um dos que estavam puxando aquele grito de Dilma vai tomar naquele Verdade. lugar, né? E a gente A tá vendo, câmera, inclusive, inclusive. aí mais uma. Você tá vendo aí no tweet do Hulk de 11 anos atrás, mas a gente na Céu TV não esquece, né? Ele fazendo propaganda para esse instrumento, nessa peça fundamental de pacificação do Rio de Janeiro, formada por verdadeiros serafins, benjamins, né? Que são os policiais aí do BOPE, simplesmente, né? A gente vê qual que é a diferença do Luciano Huck com esse tweet pro Jair Bolsonaro, né? Então, o cara não engana Exatamente. ninguém, Paulo. Pode continuar, desculpa. Ah, exatamente, né? Então, hoje, esse pessoal da Globo, eles estão querendo passar uma imagem de opositores de Bolsonaro, né? Mas eles elegeram o Bolsonaro. Na verdade, antes disso, eles deram o golpe na Dilma, né? Se a gente lembrar aqui também, na época do golpe, daquelas manifestações da direita aí na Paulista, a gente via fotos e imagens e vídeos de diversos artistas da Globo, apresentadores, enfim, né, de verde e amarelo, né, aquelas manifestações fascistas aí que hostilizavam as pessoas que simplesmente passavam uma camisa vermelha na rua, já eram agredidas. Às vezes a pessoa não tinha nada a ver com um partido político, enfim, né? Simplesmente ele estava com uma camiseta vermelha qualquer e apanhava na rua. E esse povo aí apoiou, né? O Luciano Huck foi um apoiador entusiasta do golpe, né? E agora eles querem pintar como apoiadores do Bolsonaro, mas a gente não vê fotos deles
em manifestações ou apoiando o Fora Bolsonaro. A gente vê esses artistas e apresentadores quietos, né? Lá de vez em quando eles fazem uma crítica assim, no sentido do negacionismo, etc., mas eles apoiam o governo. E essa recente entrevista do Luciano Huck demonstra que a gente não pode ter nenhum tipo de ilusão com relação ao que eles vão fazer no ano que vem, né? Eles vão tentar criar uma terceira via e, não conseguindo criar, eles vão apoiar o Bolsonaro de novo, tá? O frigir dos ovos, eles vão apoiar novamente o Bolsonaro. Eu não sei, não dá para saber ainda exatamente qual vai ser o teor desse apoio, né? Eles podem criar, eu tinha falado aqui também, Vasco, eles podem criar um factoide às vésperas da eleição, como eles sempre criaram factoides contra o Lula, né? Eles podem criar mais um factoide do tipo assim, sei lá, Lula roubou uma criança, né, bateu numa criança, bateu numa velhinha, e aí eles transformam do dia para a noite o Lula numa pessoa pior do que o Bolsonaro, e aí todos esses Roubou o artistas pirulito, né, começam de a uma apoiar criança. roubou. E aí eles transformam, né, a Globo transforma do dia para a noite o Lula em uma pessoa pior do que o Bolsonaro. E aí todo mundo apoia o Bolsonaro, porque, na verdade, o mal a ser evitado é o Lula, né? Então a gente sabe que eles jogam dessa forma, e às vezes a esquerda parece que esquece, assim, né? A esquerda se deixa levar pela fotografia do momento e às vezes confunde a Globo como uma defensora da democracia, como uma verdadeira opositora do Bolsonaro. Mas não vai demorar muito, nós estamos nos aproximando já do ano eleitoral, e não vai demorar muito para a Globo colocar de novo as suas asas de fora e as suas garras de fora também, e começar a atacar o Lula e inventar histórias aí para tentar derrubar a candidatura do Lula e impulsionar, consequentemente, a candidatura do Bolsonaro. Essa vai ser a posição deles. O Hulk, né, naquela época, ele falou, né, como eu disse, que não votaria no PT, nunca votou, não votaria de jeito nenhum. Já o Haddad poderia amadurecer, o Bolsonaro poderia amadurecer, né? E ele falou assim que o Bolsonaro, entre aspas, tem uma chance de ouro de ressignificar a política no Brasil. Vamos ver, vamos aguardar. Depois de ele falar que estava levantando os problemas do Bolsonaro, logicamente analisando, né, a questão de votar no Bolsonaro e finalmente votou no Bolsonaro. O Hulk, que, portanto, a gente vê, né, que ele é muito além de um apresentador aí de televisão. O Hulk, ele é um cara do PSDB, né, e ele tem uma intervenção forte na política através desses institutos, dessas ONGs, né, muito tradicionais aí do Partido Democrata norte-americano, mesmo do Partido Republicano também, né, que se infiltram aqui no Brasil. Um dos institutos aí que ele é ligado, né, é aquele Renova BR, que patrocina aí políticos, jovens, né, carreiristas, para ascenderem aí na política e com uma demagogia social, ambiental, de educação, como a Tabata do Amaral, né, eles acabam entrando ali no Congresso Nacional para aplicar a política, né, dos grandes capitalistas, como é o caso da própria Tabata Amaral, que é funcionária, né, do João Paulo Lemann e diversos outros capitalistas aí que tem esse pessoal e o Hulk alinhado a eles diretamente, né? Obrigado, pessoal que está acompanhando. A Kathleen Van Benton, que é nossa comentarista no Conexão América Latina, participou aqui na última terça-feira, comentando sobre as eleições no Peru. O Carlos Adustos, que está sempre aqui com a gente, comenta boa noite, camaradas, e envia também um super sticker. Muito obrigado pela contribuição. A Cristina Gregório, que também não perde um programa nosso aqui de sexta-feira. A Corina Mello, também companheira aqui do PCO, valeu pela audiência, companheira. A Andrea Teles também fala. Entrevista hoje com o
Luiz Nassif, presidente Dilma, o Brasil pode ter energia barata, mas temos que tirar esse governo primeiro. Teria sido a resposta da Dilma. E aí a Andréa faz propaganda do dia 19 de julho. A Heloísa Helena Dias Leite fala que dupla de salafrário, os vermes do esgoto cloacal. Deve estar falando aí do Hulk e do Faustão, né? Espero que não de nós dois, Paulo, mas acho que é do Hulk e do Faustão. Ou pode ser do Aécio também, né? O Hulk e o Pode Aécio, ser. Hulk e o Mourão. E o Rafael Machado Simões, direita, tá batendo palmas para a Eletrobras, nem FHC conseguiu. Vamos falar então justamente desse tema, né? A questão aí da privatização da Eletrobras, os nossos meretríssimos, as nossas meretrizes, senadores, meretrizes políticas, como o próprio companheiro Rui já se referiu a eles, e é mais pura verdade, votaram aí ontem, né, pela privatização da Eletrobras, né? Foi uma votação que eu fui ver ali, os caras que votaram, né? Sempre aqueles mesmos que hoje se dizem cientistas, civilizados, iluminados, democratas, progressistas, né? Contra o Bolsonaro, senadores do PSDB, senadores do MDB, do DEM, do PSD, né? Esses caras aí votaram a favor da privatização da Eletrobras, mostrando que quando se trata aí de esfolar o povo brasileiro, privatizando, né, entregando as empresas públicas aí, a Eletrobras é responsável pelo fornecimento de 37% da energia do país. Isso daí tudo agora vai para as mãos dos capitalistas. A gente vai voltar ao ano de 2001, quando tivemos o famoso apagão, né? De volta à era FHC, com todos aqueles apagões devido ao cateamento e privatização de uma série de estatais, né, como no ramo elétrico e outros ramos aí, apagões em outros sentidos também, né? E o que interessa para a gente aqui é a questão da imprensa, né? Porque a imprensa, já naquela época, né, e hoje mais ainda, né, muito cartelizada, né, faz uma baita de uma propaganda aí pela privatização de tudo quanto é empresa pública, né? E com a Eletrobras não é diferente. Muito, né, quando tem a questão da privatização, tudo a imprensa só fala seria positivo, como, por exemplo, redução das tarifas, né, economia de dinheiro público e tudo mais. Engraçado é que para que vai economizar o dinheiro público? Porque para onde que vai esse dinheiro se a gente nunca vê esse dinheiro que é economizado com as privatizações, né? E aí a imprensa fica fazendo toda essa propaganda. E na questão da Eletrobras não foi diferente, né? Uma coisa, a questão da privatização percorreu todo o noticiário dessa semana, né? E ao lado da questão da privatização da Eletrobras, veio notícias, né? Na semana passada, se não me engano, houve um pequeno apagão, né? Que atingiu várias regiões de vários estados do país, e também notícias aí do aumento da conta de luz, né? A conta de luz agora, a cada 100 quilowatts que são consumidos a mais, o consumidor precisa pagar R$ 6 a mais por causa disso, e nos próximos meses daí vai para mais de R$ 7, né? Todo mundo está preocupado com o aumento da conta de luz, porque tudo está aumentando, todos os preços de comida, né? Preço do gás, aluguel, tudo, né? Todas as tarifas
tarifas estão aumentando e o salário, como, né, a gente já falou da Globo aqui, né, o salário, ó, e o trabalhador, logicamente, é o cara que se ferra, né, de verde e amarelo nisso tudo. No caso de vermelho, né, porque a bandeira vermelha, a gente está vendo aí, se ferra de todas as cores do arco-íris, na verdade. E isso daí, né, é produto, não apenas uma preparação para o que vai vir com a privatização da Eletrobras, mas produto da privatização de uma série de companhias, né, de energia que a gente viu aí desde a era FHC nos estados, né, como é o caso aqui em São Paulo com o PSDB privatizando a Eletropaulo, entregando para a italiana Enel. Todos os paulistas, né, e paulistanos odeiam a Enel, né? O que tem de reclamação com essa empresa italiana, né? Faz 3 anos, eu acho que 3, 4 anos que foi privatizada a Eletropaulo, e aí a gente está nas mãos da Enel com uma conta de luz com preço que é o olho da cara, né? Mas a imprensa, né, ao invés de denunciar, de falar que tem algo errado nesse aumento, para onde está indo esse dinheiro, não volta para o consumidor, né, não volta para o cidadão, o porquê desse aumento, né, de criticar, porque vejam, é um aumento, a imprensa não é tão opositora ao governo Bolsonaro, por que que não denuncia? Por que que não critica isso daí? Né? Porque nas medidas que o Bolsonaro faz, que estão de acordo com todos os golpistas e que favorecem aos capitalistas, ao imperialismo, a imprensa fica pianinho, fica quietinha, não fala absolutamente nada. E aí a gente tem o exemplo da Folha de São Paulo, né? Que essa semana ela publicou algumas matérias, né, a respeito aí da, da, do aumento, né, da conta de luz. E eu vi, né, na capa da Folha de São Paulo online, se eu não me engano foi ontem, isso daí que vocês estão vendo, né? Tinham 3 matérias aí relacionadas à tarifa aí da energia elétrica. Uma, a principal, crise energética, né? Como se fosse um especialzinho. Especialistas dão dicas de como economizar energia para pagar menos na conta de luz. Outra, Folha explica como funciona o sistema de bandeiras tarifárias. E aí, uma espécie de editorial que a Folha pensa, poupar energia. Né? Então, é uma coisa totalmente natural, né, que o valor, que o preço aí da energia elétrica esteja subindo de uma maneira exponencial e afetando mais do que nunca o bolso do trabalhador, né? Para a Folha de São Paulo, então não tem nenhum problema com isso. Bolsonaro não tem culpa de nada, não tem nenhum probleminha, né, no aumento da conta de luz. O cidadão que se vire, né? A gente está dando aqui, até dicas aqui para vocês, ó, como economizarem, porque o governo não tem culpa de nada. Vocês que podem economizar aí. Ou seja, você se vira, né? Você pode pagar menos. É só você economizar. Veja como, né? O governo está totalmente isento de culpa, né? Queria saber, o Paulo, a sua apreciação a respeito disso daí. Bom, eu vejo da seguinte forma, Vasco. A, a imprensa, a imprensa golpista, ou seja, a Globo, Folha, etc., a oposição que eles fazem ao Bolsonaro é uma oposição justamente também no sentido de pressionar o governo Bolsonaro a adotar a agenda econômica deles.
Porque essa agenda de privatização aí, ela não é uma agenda necessariamente do Bolsonaro, né? O Bolsonaro ele não é um representante direto do imperialismo, do capital financeiro. E ele, inclusive, os setores do Exército, eles já demonstraram em algumas ocasiões que eles não tinham exatamente um programa privatista como tem o PSDB e como apoia a Globo, né? E eu vejo que essa oposição, esses ataques que às vezes a imprensa golpista faz ao Bolsonaro, são ataques no sentido de chantagear o governo. No sentido de dizer, ó, ou você adota o nosso programa, ou nós vamos intensificar os ataques contra você, né? E então às vezes eles conseguem, né? Eles vão chantageando, vão aumentando, às vezes eles aumentam os ataques, enfim. E o Bolsonaro vai lá e atende, né? Atende alguma medida deste grupo, que são as medidas mais privatistas, né? Que são catastróficas. O governo do PSDB, ele acabou com a economia do país. Todas as dificuldades econômicas que o governo Lula teve, né, o governo Lula e Dilma tiveram, embora eles tenham governado num período onde as commodities estavam em alta, e isso favoreceu, né, o governo na questão econômica, mas se a gente for ver, a industrialização do país, mesmo durante os governos Lula e Dilma, ela não aumentou, não houve aumento da industrialização. Por quê? Porque o PSDB acabou com o Brasil. O PSDB vendeu. Vamos, a gente está falando tá falando em industrialização aqui, né? Comentei sobre a industrialização. O PSDB vendeu de forma vergonhosa a Vale do Rio Doce, que era a maior mineradora do mundo, né? Ou seja, o país não tem como ter uma política de industrialização se você privatiza, né, a maior fonte de minérios que você tem no Brasil, né, e no mundo, né? Então, esse é apenas um dos exemplos, né? A Eletrobras a privatização da Eletrobras é outra medida no sentido de acabar com a economia do país, né? Porque você não tem como também adotar qualquer tipo de política desenvolvimentista, né, sem você controlar a geração de energia do país, né? Então, nós caminhamos, essa é mais uma medida no sentido de acabar com todo o potencial econômico que nós temos no Brasil, né? Que já é bem menor, se a gente for ver, no período da ditadura, ou seja, no final dos anos 70, por exemplo, nós tínhamos aí cerca de 35% da força de trabalho brasileira era operária, ou seja, operária de fábricas, ou seja, isso demonstra o índice de industrialização que nós tínhamos na época. Hoje, eu não sei, teria que ver esses números atualizados, mas eu não sei se chega a 10% o número de operários, né, da força de trabalho no Brasil. Ou seja, nós estamos em um processo de desindustrialização muito grande. E a privatização da Eletrobras vai também, né, colocar aí, para além dessa questão de ser uma política na contramão do desenvolvimento, é uma política que vai, como você já falou, Vasco, vai piorar, né, o serviço da geração de energia no Brasil e vai aumentar as tarifas, né? Na verdade, as tarifas já estão aumentando, que também é uma política que sempre se adota antes de você privatizar um setor, você aumenta a conta, você piora o serviço, para criar esta impressão na população de que é preciso privatizar para melhorar o serviço e para reduzir a conta. E quando a gente sabe que isso não ocorre, né? Na verdade, a geração de energia piora. Bom, aqui no sul, né, nós nesse período, nós estávamos falando do frio aqui, nesse período aqui no sul, a população se obriga a ligar o aquecedor, né? A estufinha lá, o aquecedor, até, a maioria tem aqueles aquecedores mais antigos, enfim, são poucos que têm ar-condicionado, né? Mas mesmo aqueles aquecedores, né, eles geram um gasto de energia muito grande.
Então você imagina aí a população aqui no sul vai ter que optar por passar frio mesmo, porque se você, eu ano passado, antes desse aumento aí, eu cheguei a pagar, aqui em casa nós somos em duas pessoas, três agora com a nossa bebê, eu cheguei a pagar mais de R$ 300 de conta de luz. Imagina se tem uma família de cinco pessoas, né, que é cinco pessoas tomando banho e tal, e você liga o aquecedor, então essa conta chega a R$ 500 quase, né? Ou seja, isso antes desse aumento, né? Antes desse aumento. Então, a gente vai ter que optar por passar frio, né? Tem que passar frio, não adianta. E isso não sai na imprensa. E quando sai, eles fazem aquelas matérias cínicas, né? Como poupar energia? Qual a alternativa ao aquecedor? Qual a alternativa? Não tem alternativa, né? Então, muita gente tem aqui fogão a lenha, essas coisas assim mais pré-revolução industrial, né? Ou seja, tem casas aqui, uma grande parte da população que vive ainda em condições pré-revolução industrial, seja aquecedores a lenha, ou, né? Porque realmente a energia elétrica é uma coisa muito cara e vai ficar mais cara ainda, né? Vai ficar mais cara. E a imprensa não fala nada disso aí, porque eles apoiam a privatização e essa é a agenda deles, não necessariamente é a agenda do próprio Bolsonaro. Isso a gente também tem que levar em conta, né? Que é a questão de que é uma agenda econômica da privatização, é uma agenda principalmente desse bloco da direita tradicional, né? Rede Globo, PSDB, Democratas, esses partidos que você falou aí, Vasco, no começo aqui dessa reportagem. E uma coisa, né, que a imprensa, ela, assim como toda a burguesia, né, mas a imprensa de uma maneira particular, ela, ela tá ficando, né, em vários aspectos, cada vez mais refém aí, mais dominada, mais pelo Bolsonaro, né? É, tem uma notícia que eu vi essa semana, o Grupo Abril, né, dono da revista Veja, ele tem uma dívida de 830 milhões de reais aí com o Estado brasileiro. Essa crise aí da Abril é muito antiga, né? E devido a ser uma empresa grande, um dos monopólios aí da comunicação, né? Sempre tem um processo de recuperação judicial que vai se estendendo, né? De qualquer forma, Veja, a Abril já teve que vender prédio, inclusive, para tentar se salvar, né? Mas ainda está em processo de recuperação judicial. E agora está na própria revista Veja como garantia, né? É, a gente viu aí, né, com o governo Bolsonaro, uma diminuição também da verba, né, para a Rede Globo e para alguns outros veículos de comunicação. E por outro lado, o Bolsonaro, né, investindo em outros veículos de comunicação que são mais próximos a ele, de pessoas mais próximas a ele, né, como é o caso aí da Record, do Bispo de Edir Macedo, do SBT do Silvio Santos, né? Isso também saiu uma notícia aqui essa semana que o governo repassou aí de cachê de 120 mil reais para o apresentador Siqueira Júnior, que é um notório bolsonarista, né? Isso daí vem ele que é apresentador da Rede TV, né? Se eu não me engano. Isso daí foi repassado para a empresa dele, José Siqueira Barros Júnior Produções. Isso daí demonstra, né, que a imprensa está meio em um dilema, né? Assim como a burguesia como um todo não gosta do Bolsonaro porque ele não faz exatamente aquilo que querem que ele faça, né? Mas vai cada vez mais se afunilando ali, né? É, as opções aí da burguesia e da imprensa, né? Que acaba que, se as coisas continuarem dessa maneira, a imprensa burguesa vai ter que fazer um acordo com o Bolsonaro, senão ela vai sair perdendo. E, na verdade, ela mesma já está saindo perdendo, né? A gente viu a questão da Copa América. A Globo simplesmente não está transmitindo jogo. Ontem estava jogando Brasil e Peru, né?
Inclusive o Neymar deu mais um show aí de bola, né? O Brasil ganhou de 4-0 do Peru e a Globo ficou exibindo novela velha no horário que ela estaria, né, transmitindo o jogo da seleção brasileira. E isso mostra, né, como a imprensa está sendo meio que colocada aí no bolso pelo Bolsonaro e da forma que está, vai ter que apoiar o Bolsonaro, como ela faz em várias questões, né? Não é a primeira vez que a gente traz aqui matéria da Folha de São Paulo, passando pano totalmente aí passando pano aí pro Bolsonaro em diversos ataques que ele faz contra a população, né? Porque, por um lado, é um ataque que está de acordo com os interesses da burguesia, e por outro lado, né, a imprensa aí vai ficando cada vez mais frágil contra o Bolsonaro, a burguesia como um todo, né, vai ficando cada vez mais frágil aí em sua tentativa de colocar o Bolsonaro na linha, de controlar o Bolsonaro ou até de substituir o Bolsonaro por algum candidato aí que represente melhor os seus interesses e que tenha, né, condições aí de ganhar as eleições contra o Bolsonaro e contra o Lula, que é o cenário, né, que se desenha nas eleições de 2022. Então, tudo que a gente está vendo, né, e vai ver aí nos próximos meses, como eu acho que eu já falei aqui, né, em programa anterior, o que a gente vê na imprensa, tudo que a gente sabe, né, da questão política, a gente vê na imprensa, ou seja, a gente acaba que enxerga através dos olhos da burguesia, que monopoliza aí a imprensa, né? A imprensa burguesa é que tem as principais informações e a maior parte das informações que a gente precisa, né? Então a gente acaba enxergando através dos olhos da burguesia e a gente precisa ter, né, senso crítico para discernir, né, o que é confiável e o que não é confiável, sempre entender que determinada notícia está sendo dada ou não está sendo dada conforme, né, a burguesia, e a maneira pela qual ela está sendo dada também é conforme os interesses da burguesia, né? E a burguesia vai cada vez mais fechando o cerco aí das suas oportunidades de tirar o Bolsonaro e substituir ele por alguém que seja de maior confiança. Deixa eu agradecer os companheiros que estão aqui no chat. A Dilma Coelho, que faz propaganda da entrevista da Dilma Rousseff na CIF, sobre a Eletrobras. O Josué Reiser está aqui com a gente, também lembra, 19 de julho, fora Bolsonaro. Carl Santos, Paloma Ariston também estão aqui com a gente. Então, já que o Josué Reiser lembrou do dia 19 de junho, né? Que assim como a Andrea Teles também já tinha lembrado, vamos informá-los que teremos uma programação especial na Causa Operária TV no dia de amanhã. Desde manhã, antes da análise política da semana, vamos começar o nosso plantão de notícias cobrindo os atos, porque vai ter muito ato pela manhã, né, em várias cidades do Nordeste, no Rio de Janeiro também, em cidades do sul do país, vai ter atos de manhã. Depois disso, com o nosso companheiro Henrique Arias ancorando. Depois disso, vai ter análise política da semana, né, com o Rui Costa Pimenta falando principalmente, né, dessa questão aí dos atos, segundo grande ato nacional, né, pelo Fora Bolsonaro, primeiro dia 29, falando também, né, por exemplo, da desfiliação do Dino do PCdoB, e logo depois da análise política, volta o nosso plantão de notícias, a cobertura dos atos até o começo da noite comigo, na Causa PV, com links ao vivo de várias manifestações, muitos vídeos, muitas fotos, né, comentários ao vivo também. O companheiro Paulo vai participar também comentando a respeito dos atos. Então vai ser vocês que acompanharam a nossa cobertura no dia 29, né, que foi uma cobertura muito boa, acompanhem novamente a cobertura amanhã ao vivo na Causa Operária TV e compartilhem com todo mundo, porque
gente aqui fala da imprensa, né? A Causa Operária TV vai ser o meio de comunicação que vai contar a história dos grandes atos de amanhã que prometem levar 1 milhão de pessoas às ruas em 500 cidades do país pelo Fora Bolsonaro, todos os golpistas, auxílio emergencial, vacinação, emprego e todas as reivindicações populares, como, por exemplo, Lula presidente. Então, você não esquece, amanhã, o dia inteiro ligado na Causa Operária TV, acompanhando os atos pelo Fora Bolsonaro. Muito obrigado, Paulo, pela sua participação novamente. Excelentes comentários aí. Produção aqui. Vamos aproveitar para fazer propaganda do Banmelha, que é o boletim do DCO, né? E vocês podem ir aí distribuir nos atos aí, é um boletim diário do Diário Causa Operária, a gente aí no WhatsApp, no nosso site também, e tem formato A4, por isso você pode imprimir numa folha sulfite e distribuir diariamente aí no seu bairro, na sua rua, no seu prédio, no seu local de trabalho, na sua escola, universidade, mais uma ferramenta da imprensa independente e revolucionária. Bom, valeu a todo mundo, a gente vai ficando por aqui. Continue ligado na programação da COTV. Boa noite, Paulo, muito obrigado aí. E até Valeu, boa amanhã. noite, companheiros. E até Falou. amanhã no ar.